aprender mais sobre o poder das dimensões humanas na saúde mental? Fica comigo até o final desse vídeo que vou te explicar. Este é um vídeo mais explicativo, de tom mais professoral, e para marcar sua presença nesse vídeo, você pode dar um like aqui embaixo. No vídeo anterior, descrevi as 4 dimensões humanas que compõem a nossa mente, ou um modelo explicativo para entender a nossa mente. Se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo que assista, eu vou colocar aqui. No vídeo de hoje, eu vou explicar melhor sobre cada uma das dimensões e como o entendimento dessas dimensões pode nos fazer compreender melhor tanto os aspectos de saúde mental, como também os aspectos de adoecimento mental. Então vamos lá. Tem uma imagem, como uma visão geral, tem uma imagem que eu gosto muito, que é a imagem da árvore, como você vai poder ver aqui. Essa árvore aqui, esse ambiente, a árvore e o ambiente, representa muito bem as 4 funções, as 4 dimensões mentais, né? Temos aqui raiz, a base biológica, o tronco e os galhos, a dimensão psicológica, o ambiente, a interação da árvore com o ambiente, solo, pessoas, animais, a dimensão social, e lá em cima a copa, a dimensão espiritual. Então vamos tentar entender por que faz sentido usar essa árvore para cada uma dessas dimensões. Primeiro, a dimensão biológica. Então a dimensão biológica, ela se refere à estrutura física do nosso corpo. Percebam o seguinte, tudo que nós temos em termos de estrutura, nossas células, nossos tecidos, a forma como o corpo está funcionando, tudo isso foi determinado. Então, assim, o projeto base, ele é determinado geneticamente. Os genes são estruturas dentro de nossas células, são uma espécie de livro de receitas, que é a base para produzir, para construir todo o nosso corpo. Isso começa lá de embriãozinho. O espermatozoide, quando junta com o óvulo, ele forma uma única célula. Desta célula vão surgir todos os bilhões, trilhões de células que nós temos no nosso corpo. Então esse processo de arquitetura, esse projeto arquitetônico, ele está escrito nos genes, tá? Grosso modo explicando, é mais ou menos isso. Então quando eu falo em dimensão biológica, eu estou falando justamente dessa estrutura que foi determinada geneticamente lá atrás. E veja, essa estrutura, da mesma forma como ela está desenhada para o funcionamento normal, né, fisiológico do dia a dia, ela também contém em si mesma as tendências patológicas, que eu gosto muito de chamar de vulnerabilidades. Então, as vulnerabilidades que todos nós temos, todos os seres humanos têm vulnerabilidades emocionais e podem adoecer de algum problema psiquiátrico em algum momento da vida, essas vulnerabilidades, elas têm uma base genética. E está relacionado ao funcionamento, a um funcionamento não funcional, a uma disfuncionalidade de algum circuito do cérebro. Esse é o modelo biológico de compreensão. Então, nosso cérebro é o órgão que corresponde, é o órgão que está relacionado às funções mentais da nossa vida psicológica. Então, quando eu falo de saúde mental na dimensão biológica, eu estou falando de cérebro. Mas, além disso, todo o nosso corpo, ele se conecta ao cérebro, ou melhor, o cérebro se conecta ao corpo como um verdadeiro maestro, recebe informações desse corpo, né, e dá comandos para esse corpo. Então, doenças em outros órgãos, disfuncionalidades, desequilíbrios em outros sistemas, em outros órgãos do corpo, vão afetar o cérebro e, por consequência, vão afetar a saúde mental. Isso é muito bem conhecido já há muito tempo. Uma série de doenças resultam em sintomas psiquiátricos. Inclusive, isso é algo para prestar muita atenção numa avaliação, o profissional, né, de estar desconfiando quando alguma doença que aparentemente psiquiátrica, ela esteja relacionada a outros órgãos ou a outros problemas de saúde. A dimensão biológica também nos ajuda a entender a influência de determinados hábitos na saúde mental. Sabemos muito bem que alimentação saudável e atividade física são elementos importantíssimos tanto para a manutenção de saúde mental, para a prevenção de doença mental, como também para o tratamento. E por que isso acontece? Porque a interação de um alimento, né, o suprimento adequado de um alimento, a atividade física que mexe com músculo, ossos, tendões, a parte cardiovascular, faz uma série de alterações, ou melhor, favorece todo um equilíbrio físico, orgânico, que também vai interagir com o cérebro. Então veja só como é interessante a gente ter essa compreensão. Essa é a chamada dimensão biológica da nossa mente. A segunda dimensão é a dimensão psicológica, tá? Equivale à dimensão biológica, é a raiz da planta, da árvore. A dimensão psicológica seria como se fosse o próprio coração da árvore, né? O tronco com seus galhos. A dimensão psicológica, ela está relacionada ao conjunto de crenças, de valores, padrões de reação, à nossa personalidade.
É a impressão digital que cada um de nós tem, é a impressão digital psicológica. Todos nós temos uma coisa chamada personalidade. Essa personalidade ela vai se estruturando ao longo da vida, sendo essencial, na verdade ela é construída essencialmente na infância e adolescência. E a infância e a adolescência é um período realmente muito especial para a gente prestar muita atenção nos aspectos de saúde mental. Então a personalidade ela é construída nessa época e ela vai perdurar, digamos, a vida toda. É a nossa base de funcionamento, é quem nós somos, é a nossa consciência. Então a dimensão psicológica ela é muito importante para a gente entender, como por exemplo alguns pontos de melhor entendimento, como é que essa dimensão é usada para a gente como forma de compreensão. É na dimensão psicológica que a gente vai analisar, por exemplo, como uma determinada pessoa reage a um determinado estresse. E nós sabemos, como é interessante isso, que uma mesma situação, um mesmo evento, pessoas diferentes reagem de formas diferentes. Isso tem a ver com personalidade, isso tem a ver com visão de mundo, isso tem a ver com padrões de reação, isso tem a ver com temperamento. Então tudo isso tem uma âncora, está ancorado na dimensão psicológica. Então, e aí vem toda aquela leitura que se faz, situações problemáticas, situações traumáticas da infância e adolescência têm um valor absurdo para a vida da pessoa, para a vida inteira da pessoa. Por quê? Porque nessa fase a personalidade está sendo formada. Então situações, traumas graves, estresse crônico ou estresse grave de forma geral, pode deixar, como se diz mesmo, assim, sequela psicológica para a vida inteira. Então é um período realmente muito especial para prestar atenção quando falamos de dimensão psicológica. A terceira dimensão é a dimensão social, e aqui é bem representada naquela figura da árvore, pela interação que a árvore tem com o ambiente. Ambiente é uma palavra-chave dessa dimensão, né? Então a dimensão social, ela abrange desde aspectos micro, em relação aos relacionamentos que a gente tem com as pessoas, a nossa rede, né? A nossa rede social. Desde os relacionamentos românticos, mais íntimos, relacionamentos familiares, até relacionamentos de pessoa, trabalho, né? Colegas, pessoas ao longo da vida. Até aspectos macro, né, que são os aspectos políticos, sociais, moradia, situação financeira, questões climáticas, questões culturais. Então o social ele é bem abrangente, essa dimensão social, mas veja a importância que essa dimensão tem na nossa saúde mental e no funcionamento da nossa mente. Nós sabemos muito bem, há muito tempo, que o quanto todos esses aspectos influenciam a saúde mental. Existem estudos e mais estudos que mostram que, por exemplo, pessoas em situação de estresse crônico por pobreza, por violência, elas têm uma chance maior de adoecer de problemas mentais, problemas de saúde mental, do que pessoas que têm um ambiente mais estável, mais favorável, né? Então, assim, cultura também influencia muito, né? Porque a cultura, ela influencia a forma como você enfrenta determinada situação, a forma como você lida com determinada situação. Então, se você está inserido numa cultura que age de uma determinada forma diante de um estressor, você pode ter mais ou menos chance de adoecer também de problemas emocionais. Então, essa é a dimensão social da nossa mente, a forma como a nossa mente interage aí com todos esses fatores. E a quarta dimensão é a dimensão espiritual, bem representada pela parte superior da árvore, né, que dá aquela beleza, né, as árvores frondosas, árvores grandes, belas. E a espiritualidade, ela tem essa coisa do belo, por quê? Vamos diferenciar, eu falei no vídeo passado sobre essa diferenciação, vou frisar aqui de novo, que é bem importante. 3 conceitos para a gente diferenciar, para ter na nossa cabeça. Religião, religiosidade e espiritualidade. Qual é a diferença entre eles? Religião é um conjunto de crenças, de práticas que podem ser mais ou menos organizadas, mais ou menos institucionalizadas. É um conceito até fácil na nossa cabeça, né? Por exemplo, aqui no Brasil nós temos as 3 maiores religiões em termos de populacionais, né? Isso é dados de IBGE, catolicismo, protestantismo e espiritismo. Religiosidade é o quanto você segue ou acredita numa religião. Já espiritualidade está relacionada à busca de propósito de vida e busca de transcendência. Percebam, propósito de vida e transcendência é algo necessário e é algo que nós, seres humanos, sempre buscamos desde a época das cavernas. É uma necessidade humana, universal, atemporal, todas as culturas, todos os tipos. Então, percebam que quando eu falo na dimensão espiritual, eu estou querendo me referir à espiritualidade, tá? Não que religião e religiosidade seja algo fora da saúde mental, muito pelo contrário, influencia bastante. Mas no sentido de que a espiritualidade, que é a necessidade maior do ser humano, para ser construída, ela pode se servir da religião e religiosidade. E muitas vezes ela serve. Vamos lembrar que estamos num mundo, no globo terrestre, no planeta Terra, em que a maioria esmagadora da população é religiosa, tá? E isso no século XXI, né? Um século atrás se prometeu, né? A ciência ali, então, pujante, a ciência que estava ali iniciando o seu desenvolvimento
imenso, né? O século XX foi marcado por grandes inovações e avanços. A ciência fez uma promessa implícita, né, que ela iria resolver todos os problemas da humanidade e os problemas das dores humanas. Isso não aconteceu e por isso as religiões iriam perder força. Não aconteceu. Nós somos, né, nós enquanto sociedade somos uma sociedade muito religiosa. Mas veja, a espiritualidade, então, ela pode ser servida à religião, à religiosidade, mas não necessariamente. E aí que vem aquela história. Uma pessoa que é, né, classificada como um ateu, né, que não acredita em nada, absolutamente nada, acredita só nas questões regidas pela matéria, né, como se fala criticamente em relação a essas pessoas, essa pessoa ela pode ter um nível de espiritualidade muito maior do que um indivíduo que é imensamente religioso. Inclusive, a gente tem que medir isso. Existem instrumentos, tanto a nível de pesquisa como a nível de acompanhamento clínico, que a gente mede espiritualidade, a gente mede religiosidade. Então, assim, espiritualidade é uma dimensão humana, por ser uma necessidade humana. E aí, como é que entra na saúde mental? Justamente, percebam, você ter clareza, ou pelo menos estar buscando propósito de vida, né? Eu vou destacar aqui propósito de vida dentro desse conceito, é algo essencial para a saúde mental. Porque é aquela história, quando a vida vai bem, quando as coisas vão bem, quando você não tem nenhum grande estresse para estar enfrentando, é fácil ficar bem, concordam? É fácil. Mas perceba, quando as coisas começam a ficar difíceis, e as coisas vão ficar difíceis na nossa vida, elas ficam difíceis em vários momentos. Isso faz parte da vida. Isso está precificado quando a gente vem ao mundo. Então, quando as coisas começam a ficar difíceis, é que o bicho pega. Porque se você não tem essa âncora, né, de você ter uma clareza do que é que dá sentido à sua vida, qual é o propósito, no sentido assim, não precisa nem ir muito para transcendência, para o misticismo, é propósito assim, tá? Tipo assim, eu consigo enxergar o que é que eu estou fazendo no mundo, né? Será que as coisas são aleatórias ou elas seguem algum tipo de ordem, né, em relação ao universo? Então, assim, isso dá muito mais resiliência. Resiliência é uma palavra-chave da dimensão espiritual, tá? Então, assim, a gente tem estudos e mais estudos mostrando que, por exemplo, pessoas mais espiritualizadas, elas têm mais saúde mental. Quando elas passam por dificuldades, elas conseguem lidar melhor com os problemas, elas têm taxas mais baixas de tentativa de suicídio, etc. Todos os indicadores são muito positivos quando a gente fala de espiritualidade. Então, espiritualidade é uma dimensão humana, faz parte das 4 dimensões, e olhar para essas dimensões nos ajuda muito a compreender o funcionamento global da nossa vida. Percebam, de tudo que eu falei agora das 4 dimensões, dá para perceber o poder que essa compreensão tem quando a gente vai analisar, tanto quando a gente fala de saúde mesmo, né? Em relação assim, compreender o nosso funcionamento, compreender o nosso dia a dia, mas também esse poder ele está expresso quando eu estou falando nos processos de adoecimento. E vou lembrar, adoecer de saúde mental, ter algum transtorno mental é algo muito mais comum do que incomum, né? A maioria de nós, são dados de estudo, mais de 80% das pessoas vão ter algum adoecimento mental em algum momento da vida. Então, dentro de um processo terapêutico, a compreensão desse modelo, e principalmente a compreensão integrada, ajuda muito a ter um plano de tratamento mais eficaz e ferramentas mais assertivas. Chegamos ao final do vídeo, quero agradecer a você que ficou comigo aqui até o final. E aí, gostou do conteúdo? Lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ser avisado de vídeos como esse. Nos encontramos no próximo vídeo.